Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje abordaremos os defeitos mais comuns que um carburador apresenta. Bom, o primeiro problema que nós vamos abordar é o vazamento de combustível. A primeira coisa que você deve verificar quando a sua moto estiver vazando combustível no carburador é se o vazamento não é na mangueira que leva o combustível até o carburador. Porque esse combustível escorre pelo corpo do carburador até chegar aqui embaixo e dá a impressão de que está vazando aqui por baixo, mas às vezes o vazamento é aqui na mangueira que leva o combustível até o carburador. Caso você verifique que o vazamento é na mangueira que leva o combustível até o carburador, faça a substituição da mangueira e coloque braçadeiras plásticas ou de pressão para evitar que o vazamento torne a acontecer. Se esse não for o seu problema, você deve verificar aqui a borda da cuba. Às vezes o vazamento se dá por aqui, acaba escorrendo pela cuba e dá a impressão de que está vazando aqui pela mangueira, mas na verdade é pela borda da cuba. Nesse caso, você deve trocar essa junta, que pode ser de papel ou de borracha. Na maioria das vezes, quando é de borracha, ela fica nessa parte aqui da cuba do carburador. Você também deve verificar se a rosca dos parafusos que prende a cuba está boa. Se algum parafuso estiver espanado, com certeza vai gerar um vazamento no seu carburador. No caso de algum parafuso espanado, você pode colocar um parafuso um pouco mais comprido que passe para o outro lado e colocar uma porca se tiver espaço. Se não houver espaço para colocar uma porca por detrás aqui do parafuso, você vai ter que abrir uma nova rosca e colocar um parafuso compatível com a rosca que você abrir. No caso de vazamentos aqui pelo suspiro do carburador ou pela mangueira do ladrão do carburador, o problema é nesse cara aqui, olha. Nesse conjunto de boia e estilete de agulha. Caso você tenha alguma dúvida sobre o funcionamento dessa parte, eu deixei um vídeo no canal, que eu vou estar deixando a descrição no link, explicando todo o funcionamento de um carburador. Se você perdeu, ainda dá tempo de ver para ficar por dentro. Primeira coisa que você vai verificar é o nível. Você deixa a boia na própria gravidade e vê se ela vai estar alinhada aqui com a carcaça. Nesse ponto onde ela alinha com a carcaça, você vai verificar se ela está fazendo a vedação, interrompendo a entrada de combustível. Você vai fazer sucção nessa mangueirinha aqui da entrada de combustível e vai deixar a sua língua presa na ponta da mangueira só na sucção. Se você deixar por uns meio minuto e a sucção não for embora, é porque a boia aqui e o estilete estão vedando. Nesse caso não está vedando, olha. Eu deixo minha língua, mas ela solta. Você pode também colocar o carburador de cabeça para baixo, só no peso da gravidade aqui na boia, conectar essa mangueira no tanque, abrir a torneira e deixar por alguns minutos. Se nesses minutos que você deixar a torneira aberta, o carburador não vazar gasolina aqui nessa parte, o carburador está vedando 100%, aí só falta regular o nível da boia. Nesses carburadores que tem essa chapinha de metal no acionamento do estilete, você pode envergar essa chapinha mais para baixo ou mais para cima, um pouquinho, para poder regular o nível da boia. Até o nível da boia ficar fazendo um alinhamento aqui junto com a vedação. Você vai fazer aquele teste, a boia tem que estar alinhada e ao mesmo tempo tem que estar vedando aqui. Alguns modelos de carburador que têm a cuba mais inclinada, que trabalham fora do padrão, eles têm um nível um pouquinho diferente da boia. Você vai perceber que a boia deles funciona um pouquinho mais para baixo, dessa forma assim. Aí você vai ter que se guiar pelo alinhamento aqui do corpo do carburador para poder fazer o nível dele. Você também pode se guiar por essas marcas que tem aqui na cuba. Olha, não sei se está dando para ver. Deixa eu aproximar mais aqui. Tá vendo essas marquinhas que tem aqui, olha? Se você deixar o carburador em repouso até ele encher, cortar a alimentação de combustível, tirar a cuba e estiver cheio até aqui nessa marquinha, quer dizer que o nível tá bom. Caso o estilete não esteja vedando, aí vai ser necessário fazer a substituição dele. O estilete é essa pecinha aqui. Tá vendo essa marquinha aqui na ponta de borracha? Geralmente quando o estilete já está com essa marquinha, quer dizer que ele já está desgastado. Mas às vezes, mesmo sem estar com essa marca, ele não veda. E é necessário fazer a substituição. Porém, ele trabalha em conjunto com essa sede. Se essa sede estiver arranhada ou danificada, porosa ou irregular,
não adianta trocar o estilete, vai vazar do mesmo jeito, você vai ter que trocar o conjunto, sede e estilete. Enquanto a troca do estilete de agulha é bem simples, a troca da sede já é um pouco mais complicada. Alguns modelos de moto, você só tira um parafuso que segura uma trava e retira ele com um alicate de pressão ou até mesmo com a ajuda de um alicate comum. Mas na maioria das motos, você precisa abrir uma rosca no furo dele, colocar um parafuso para poder extrair. E isso já é uma coisa que exige um pouco mais de prática na mecânica, não é recomendado para iniciantes. Esse seria o nível de boia ideal nessa moto. Porém, se ele tivesse só um pouquinho mais para baixo assim, ele daria um pouquinho de excesso na marcha lenta, mas não chegaria a vazar. Já quando a diferença é muito grande, aí acontece de vazar pelo ladrão. Quando ao invés do nível ideal a boia está um pouco mais alta do que deveria, acontece o contrário. Em alta rotação, a moto vai dar falta de combustível e isso é muito perigoso. Sempre lembrando que em nenhuma hipótese você deve tapar essa mangueira aqui do suspiro ou essa daqui do ladrão. Por quê? Quando você tapa essa mangueira do suspiro, você resolve parcialmente o problema, você acha que não está vazando. Mas além da gasolina poder vazar para dentro do motor, você também impede o ar de sair quando a gasolina entra. Então acaba que o carburador começa a dar falta de combustível na cuba. Quando você tapa essa mangueirinha aqui do ladrão, a gasolina não consegue sair quando ela excede o nível da cuba, mas ela vai para dentro do seu motor. A gasolina acaba transbordando aqui por esse furo do diglé de alta e vai para dentro do motor. Quando a gasolina vai para dentro do motor, ao invés de escoar pelo ladrão, é muito pior do que você perder a gasolina, porque essa gasolina no motor ela pode causar um calço hidráulico, que é quando a câmara de combustão se enche de combustível e quando o pistão sobe, não tem para onde jogar esse combustível e acaba calçando o pistão, podendo causar empenamento de válvula, quebra do pistão, etc. Ou quando o combustível encontra a passagem livre, ele vai se infiltrando ali entre os anéis e descendo para o cárter e se mistura ao óleo, contaminando o óleo e causando uma lubrificação insuficiente na sua moto. Quando a moto dá lenta, mas ao acelerar ela falha, não mantém ou morre, geralmente o problema está associado ao diglé de alta, que ou está entupido ou não é o diglé adequado para sua moto. Mas o Venturi continua liberando ar, ou seja, fica desequilibrada a mistura, muito ar e pouco combustível. No caso desse diglé de alta estar entupido, a gente vai fazer a desobstrução dele. Você pode usar um cabo de acelerador de moto ou um cabo de bicicleta. Depois de cortar um pedaço, você vai desmanchar esse cabo até achar o fio que fica no meio, que é reto. Do lado que o furo é mais fino, você vai passar esse aramezinho aqui, girando o diglé para limpar. Do outro lado que o furo é maior, você vai usar o próprio cabo desfiado, vai introduzir aqui, vai limpar o melhor que você puder. Se você tiver um compressor e uma pistola de ar comprimido, você pode dar um jato depois que você terminar, para poder acabar de limpar, sempre do furo menor para o maior. Você pode dar uma limpeza aqui no duto do diglé de alta com um pincel e com a ajuda de um pouco de gasolina. Caso você tenha um compressor e uma pistola de ar comprimido, depois de tirar o pistonete e a agulha daqui do carburador, você pode dar um jato de ar comprimido aqui no duto do diglé de alta para terminar de tirar o resto do pó. Caso a moto tenha dificuldade na partida e não se mantenha em marcha lenta, provavelmente o diglé de baixa que está entupido. Nesse caso, você vai fazer o mesmo procedimento, lembrando de dar um ar depois no duto do diglé de baixa. Caso o diglé tenha furos laterais ao longo dele, naquele modelo que é mais comprido, é importante passar o arame em todos os orifícios. Isso vale tanto para o diglé de alta quanto para o diglé de baixa. Vou abordar aqui também alguns erros de montagem bem comum, que é esquecer de colocar a trava aqui que prende a agulha e a agulha ficar flutuando, ou não se atentar a essa cava aqui, olha, no pistonete e alinhar com esse pino. Todo carburador, a maioria, dos carburadores tem esse pino guia. Se você colocar ao contrário, o pistonete não consegue descer completamente, tá vendo? E ele bate nesse pino e a moto fica super acelerada, olha só. Galera, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês.
Em breve eu vou estar postando mais um vídeo falando mais um pouco sobre o defeito e resolução de defeitos de um carburador. Assim que possível, também quero gravar um vídeo falando na prática sobre a regulagem de carburadores. Como detectar se um carburador está dando falta ou excesso em baixa, em alta e como resolver o problema. Se você está gostando do nosso conteúdo, por favor se inscreva, deixe seu like, me ajude a trazer mais vídeos para ajudar mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.